usuários, como cadastrar plano de contas, plano histórico, plano sem custo, plano de troca, questão de moedas, né, que fica interligada ali ao governo, empresa e filial, computador e sócio, cadastro único, geração e restauração de backup, atualização do sistema e a troca de personalização. Então, a gente vai para a prática agora dentro da ferramenta do Visual Sucessor. Então, aqui dentro do Visual Sucessor, eu vou iniciar com a questão aqui de cadastros, grupo de usuário e permissões. Então, aqui eu já criei um grupo chamado administrador, onde eu cliquei com o botão direito e selecionei todos. Então, todos os menus do sistema vão estar com permissão. E é na questão ali referente, por exemplo, do contador, né? Quem vai ser o responsável em si. Então, ele vai ter acesso a todas as informações, a todos os menus do sistema. Depois, eu posso criar um outro grupo, por exemplo, chamado de contábil. Posso tirar todas as seleções, inverter seleções, e eu venho desmarcando o que aqueles usuários que vão pertencer a esse grupo, eles não vão ter acesso. Tá? Então, por exemplo, eu tirei o acesso do grupo de usuários e permissão, né? Porque não faz sentido deixar o acesso aqui. Se eu quiser tirar a opção de excluir empresa, excluir filial, aí vai ficar o critério, né, de cada escritório, tá definindo o que é melhor ali referente à sua empresa, né? Por exemplo, aqui lançamentos contábeis, você vai poder lançar e consultar. Eu desmarquei algumas opções aqui e salvei. Vocês podem ter quantos grupos vocês quiserem. Depois do grupo, a gente acessa o menu de cadastros, usuários. E aqui, então, eu vou definir um usuário. Eu vou definir meu usuário, F9 ali no campo grupo. Vou colocar como administrador, não preciso colocar uma empresa padrão. Posso colocar uma senha. E aqui eu vou colocar o meu login e senha da área do cliente. Esse G-Click aqui é um parceiro nosso referente a questões de tarefas, tá? Só verificar que ele deu erro. Vou digitar a minha senha. Agora sim, eu estava digitando a minha senha errada. Então aqui vocês vão colocar conforme os usuários adicionais que vocês estão criando, né? Tiveram que criar ali atualizações do sistema. Vocês vão vir aqui e vão fazer essa identificação, então, da área do cliente, tá? Isso serve para ficar amarrado no sistema, a questão de quem participa dos cursos, a questão de tudo, né? Para deixar um usuário só, assim, centralizado, ele fica amarrado essas informações. Então, assim, vocês podem ir criando os diversos usuários, intercalando o grupo, né, de acordo com a necessidade. Daí aqui pode ser uma senha normal, tá, de acesso, só que tem que ser exatamente a do usuário adicional da área do cliente. Aqui no grupo, então, você ainda pode colocar as empresas autorizadas que esse usuário vai ter para mexer, ou no caso, as não autorizadas. Vai depender da quantidade de empresas, né, intercalada. Ou no caso, não quer colocar, delimitar a empresa autorizada ou não autorizada, também não é necessário. Se vocês tiverem dúvida, podem colocar, tá? Referente ao grupo de usuário seria isso. Então, eu vou falar agora do plano de contas.
Então, aqui no menu Cadastros, Planos de contas. Vou apertar um F9, que é a tecla de atalho de consulta. Nós temos, então, esses planos aqui que são que a SCI disponibiliza, né? Que é quando feita a instalação do sistema para vocês. Vocês podem tanto utilizar os nossos planos padrões, quanto vocês podem estar criando um plano, né? Zero, ou até migrando um plano que vocês já vinham utilizando em outro sistema, por acaso. Então, a gente tem o plano 9011, um plano tradicional que a gente chama da SCI. Por que tradicional, né? Porque ele tem aqui as contas de clientes. No caso, eu poderia vir aqui, eu sou uma cliente nova, né, na empresa em questão, vou cadastrar aqui eu como empresa. Se viesse mais alguém, por exemplo, cliente SI, sempre a gente tem que vir aqui fazer o cadastro de clientes, né? Então, esse seria o cadastro normal, que a gente chama do plano tradicional. Aí a gente tem o plano 9014, que ele é bem conhecido também. Ele é o plano participante. Ele vai ter apenas uma conta de clientes. Então, se você vir aqui e der um insert para inserir, ele já vai te travar dizendo que não pode, porque é apenas uma conta. Então, toda a contabilização eu vou jogar clientes diversos, fornecedores diversos, que daí a regra é a mesma. E o sistema ele vai detalhar de acordo o participante que eu informar na nota, né? Que vir na nota, já se for de integração fiscal, ele já preenche ali sozinho. Então, tem essa é a diferença, né? Do plano de contas 9011 para o 9014. Então, aqui, por enquanto, eu só comentei da diferença. Como é que a gente cria um plano novo? Basta jogar um código inexistente. O sistema vai questionar se a gente deseja criá-lo. Basta dizer que sim. Aqui a gente vai definir um nome para o plano. Eu vou definir aqui como SCI. Você não diz que já existe um outro cadastro com esse nome, eu vou colocar SCI1. O apelido aqui pode ser igual também, não tem problema quanto a isso. Aqui você tem a opção de fazer cópia, né, se você quiser. Então, digamos que o plano 9011 ele te atende, mas não atende no total. Quer fazer algumas alterações, mas não quer mexer no padrão da SCI. Tu pode fazer uma cópia e só alterar o que tu desejas, né? Para não precisar cadastrar do zero. Então, eu vou botar primeiramente para fazer uma cópia. Aqui a gente tem a opção de utilizar a conta única para o participante, então não é esse caso que eu estou fazendo aqui. O próximo que eu criar, eu crio desta maneira ali. Utilizar a configuração de contas por empresa. Então, eu crio um plano genérico ali e depois eu personalizo por empresa. É um recurso que a gente tem também. E aqui é definir os padrões, né? O padrão SCI aqui já é o suficiente e aqui a gente tem a natureza das contas que o sistema já sugere de acordo com as máscaras. Então, eu posso salvar, guardar o plano ser criado, como a gente pode ver aqui através da F9. O plano 1 SCI já está criado. Então, eu fiz uma cópia. Daí, claro que eu vou excluir contas que eu não quero, grupo, talvez, né? Eu vou personalizar de acordo com a minha necessidade. Eu só fiz uma cópia. Agora, eu vou incluir um outro código ali em cima, por exemplo, o código 2. Vou dar um sim para criar novamente. Vou colocar tudo como aqui é SCI, daí eu vou colocar como SCI2, só para diferenciar. E eu não vou colocar, então, a cópia, né, do plano de contas. E vou salvar. Então, ele vai ser criado do zero. Então, eu vou ter que vir aqui, apertar um insert, botar uma classificação, select título ou analítica. Por exemplo, daí escrevi o ativo. Insert novamente. O ativo circulante. Vou colocar aqui a opção do relatório, que é o balanço.
Aí vamos supor que, insert novamente, se eu tivesse botar disponibilidades, né? Ou eu posso vir aqui já direto, botar 1.1.01. Aqui eu boto um A de analítica, né? E aqui eu posso já definir aqui como caixa. Então, a gente teria que ficar fazendo isso aqui, né? Manualmente, por exemplo, aqui, é o caixa da filial. E assim sucessivamente, criar todo o plano de contas de forma manual, tá? Então, vai gerar um certo trabalho, mas é como eu comentei, você tem a possibilidade de cadastrar tudo do zero, que é o que eu estou fazendo aqui nesse momento. Você tem a possibilidade de fazer a cópia. Vou mostrar, então, como é que seria o plano participante, caso vocês queiram fazer um, tá? Então, vou criar aqui o plano SCI3. Vou copiar, tá? Vou marcar aqui que eu vou utilizar a conta única participante. Uma vez marcado, você não consegue mais desabilitar. Aqui ele vai pedir o caminho de instalação do Suprema. Porque ele vai pegar a tabela de cadastro dos participantes. Ali, deixa eu ver aqui se eu certinho. A Fernanda questionou que ela trocou o número cadastral da empresa e que ela gostaria de trocar o número cadastral do plano, né? Bom, assim, de troca, que nem você fez da empresa, a gente não tem. Se você quer, né, só deixar ali esse vínculo, você pode fazer uma cópia e criar nesse novo código 1015, por exemplo. Só que o que acontece? Tu não vai conseguir excluir o 15, por exemplo, que é o teu código hoje padrão, se ele estiver vinculado em alguma empresa, porque essa é uma fase varredura e não deixa para excluir. Eu ficaria com o código 15 e ficaria com o código 1015. Teria que fazer uma cópia, tá? Então, só inserir, né, na questão do participante, eu marquei aquele checkbox, vocês vão ver que aqui o sistema já não deixa eu incluir uma nova conta. Ele já bloqueia essa questão. Ali o Giovanni questionou Giovana, desculpe. Você tem como importar um plano de contas de outro sistema, né? Sim, tem como. Aí aqui integrações, importação de layout padrão SCI, contas. Vai desenvolver um TXT no nosso layout e tu consegue fazer essa importação. Se tu apertar F1 aqui, eu não vou conseguir te mostrar, por exemplo, não é um mérito do nosso treinamento hoje, né? Como tu desenvolve. Mas daí tu pode apertar o F1, clica aqui, ele vai te abrir uma página na internet. Aqui ele vai ter o layout, né, da condição dos códigos. Então, primeiro tu bota o código, depois classificação, tipo, nome da conta e apelido, né? Sempre separado por vírgula, e quando ele obrigar a botar aspas, tu coloca aspas. Então, esse seria o layout. Deixa eu ver se eu tenho aqui um arquivo. Só para eu te mostrar como ficaria. Seria mais ou menos assim, ó. Código, classificação, se é título analítico, e o nome da conta e apelido, no caso. Só vai conseguir excluir, Fernanda, o plano de contas 15 se ele não estiver vinculado em nenhuma empresa. Senão ele não permite fazer alteração.
Então, antes de eu continuar, vou liberar mais uma enquete, que é a enquete referente ao plano de contas. Vocês têm 1 minuto para estar respondendo. Deu tempo ali de 1 minuto, enquete encerrada. Então, ali seria correto, né? A pergunta qual a diferença entre o plano de contas tradicional para o participante. Seria que as contas de cliente e fornecedores, que o plano participante existe somente uma, né? No plano tradicional, você tem que incluir cada participante. Então, agora vamos fazer o cadastro do plano de histórico. Então, no menu Cadastros, Planos, Planos de Histórico. Então, aqui a SCI, ela também disponibiliza alguns planos de histórico que você pode estar utilizando. Eu vou abrir o 9001, que é o mais utilizado. E ele já tem, então, aqui as variáveis de conversão. Tem as opções, né, para você estar utilizando da nomenclatura do histórico depois nos seus lançamentos. Então, caso você queira, você pode continuar com esse aqui, que a SCI já disponibiliza. Ou senão, da mesma forma que é o plano de contas, você coloca um código inexistente, deseja criá-lo sim. Define um apelido, o nome. Se você deseja fazer uma cópia, então eu vou fazer uma cópia. Como a gente pode ver, ele já criou a cópia. E aqui eu posso estar, então, fazendo alguma alteração, né? Caso necessário, excluindo, até mesmo incluindo um novo. Posso estar com a engrenagem de gerar novo código. Vou botar aqui como teste, só para vocês visualizarem. E aqui tem o F1. No F1, o que acontece? Eu tenho aqui as variáveis para o sistema fazer a conversão da informação. Então, digamos, eu quero que ele puxe, por exemplo, a conta débito, né? A data. Então, aqui tem, por exemplo, puxa o nome, né, da conta que está lançada a débito. Então, eu posso vir aqui, selecionar, clicar com o botão direito, copiar. Posso dar um Ctrl V ali para colar. Então, assim, o sistema vai trazer a conta débito no meu histórico. Só vou fazer eu não vou entrar no mérito de explicação. Outra empresa. Eu não vou conseguir mostrar no lançamento, porque o sistema ele vai pegar o vínculo da minha empresa que já usa um plano de histórico, né? Mas eu só vou entrar aqui na tela do lançamento e mostrar que a gente tem um campo histórico. Quando a gente apertar o F9, vai vir aquelas informações. Por exemplo, aqui, ó, como para referência mês, né, que tem uma variável. Aí o sistema converte para a referência que está informada ali, tá? Para vocês identificarem quanto tem variável, o sistema ele faz essa alteração. E da mesma forma que se você não quiser fazer cópia, você vai ter que criar, né, o plano de contas todo, o plano histórico, desculpa, todo do zero, igual ao plano de contas. O plano de histórico a gente não tem como migrar, tá? Que nem eu
mostrei ali do plano de contas, que existe a possibilidade, que o cliente tinha questionado. O plano histórico, ele não tem essa possibilidade. Então, continuando, a gente tem o plano de centro de custo. Então, aqui em cadastros, planos, centro de custo. Temos um padrão, a gente pode estar visualizando, e tem as contas aqui, né? Então, eu posso estar editando esse padrão da SCI, caso você queira utilizar, manter com o padrão, posso dar um insert, incluir treinamento, está vinculando, né, na parte de administração, operacional, quanto você pode estar vindo e criando um do zero também. Basta colocar um código que a SCI não utiliza, plano de conta inexistente, define o plano, botar como CCSCI. E aqui, se você deseja fazer a cópia, senão não vai cair no mesmo contexto que você tem que criar do zero, né? Eu vou deixar aqui do zerado, porque eu já mostrei fazendo cópia, né? É igual aos demais, ele vai copiar exatamente igual, você só vai alterando. Lembrando, então insert, ele já cria a classificação, né? Primeiro título. Vou botar aqui como administração. É que a gente tem que controlar a questão das classificações, né? A opção do financeiro. E assim a gente vai fazendo. Então, é nesse critério de que a gente tem que ir desenvolvendo de acordo com a sua necessidade. Só confirmar, a questão do centro de custo, a gente também não consegue fazer essa migração, somente desenvolvendo manual ou fazendo cópia. Ambos, a questão do plano de contas, plano histórico, plano de centro de custo, a gente vincula na empresa, que é uma questão que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Então, agora a gente vai falar do plano de troca. Então, aqui em cadastros, planos de troca, eu vou em planos. Vou colocar aqui no meu plano de contas. A descrição eu vou colocar aqui como EAD. Ele é simplificado. O detalhado é por planilha eletrônica, tá? Vou acessar ele de novo, cadastros, planos, troca, trocas. Selecionar o plano. E aqui eu vou dizer para o sistema fazer a troca. Só vou abrir aqui um arquivo, só um pouquinho, para vocês entenderem o intuito do plano de troca. Aqui eu tenho um arquivo, né, que eu especifiquei para troca, que é uma importação de lançamento, onde, por exemplo, eu tenho o asterístico 12, que é uma conta que não existe. Tem a conta 69 e tem a conta ABC. Eu vou configurar para que o sistema faça a conversão dessas contas que não existem cadastradas no meu plano de contas. Então, a conta atual, asterístico 12, eu vou trocar para a conta 51. Vou habilitar a engrenagem para o sistema controlar os códigos sequenciais para mim, tá? Aí eu vou trocar a conta 69 pela conta, deixa eu ver aqui, vou ficar só caixa contra minha conta 69 eu vou trocar por estoque. Minha terceira conta, ela é ABC. Vou trocar aqui pela uma venda de mercadorias.
eu fiz o Depara, né? Que é o nome mais apropriado, de acordo com o que eu tenho ali no meu arquivo. Então, vou vir aqui só demonstrar uma integração. Não vou comentar aqui dos campos, só porque eu quero mostrar como funciona o plano, tá? Aqui tem a opção do plano, então aqui a gente vincula o plano. Ó, deixa eu só pegar o TXT para vocês identificar aqui. Ó, tem a data aqui, né? E aqui ele fez a alteração. Conforme eu solicitei. E caso eu não vinculasse o plano, 69 até ele consegue identificar porque é um código, né? O asterístico não e nem o ABC. Então, se acaso vocês precisarem, né, fazer uma troca referente ao ajuste de contas, temos ali o plano de troca. Então, aqui em cadastro, governo, a gente tem o cadastro de cidades, país, né? Tabela de qualificação, CNAE, natureza jurídica. E já vem tudo pronto, atualizado pelo sistema, né? Conforme a gente libera as atualizações, o sistema ele já atualiza isso. Vocês não precisam se preocupar, né? Em atualizar. Apesar que aqui a gente tem a opção para importar do IBGE, às vezes acontece erro na ECD, então basta vir aqui no código do IBGE e atualizar no cadastro das cidades. Aqui a tabela de qualificação também é para os SPEDs, né? A gente também mantém atualizado cada vez que o governo libera algum código novo. Lembrando que esses códigos não são determinados por nós, e sim pelo governo. Por isso que ele não segue uma sequência, assim, né? Agora a gente vai falar do cadastro de contador. Então, cadastro, contadores. Já deixei aqui um computador pronto para eu poder demonstrar. O nome, endereço, né? Quiser buscar pelo CEP, pode buscar. O sistema vai sincronizar, ó, já pegou aqui o endereço da SCI. Então, ele já faz todo esse preenchimento. Telefone, e-mail para contato, né? CPF, tudo. CRC. A qualificação, nacionalidade. Apesar que aquela tabela de qualificação é essa daqui, ó. E de baixo que eu mostrei, tá? Essa daqui. Aqui tem a indicação do CRC, data de validade da carteirinha do CRC, dados do contabilista, né? De início e fim de prestação de serviço. E aqui a gente tem a procuração eletrônica, né, para assinatura do SPED, caso você tenha, pode estar sendo vinculado aqui. Então, o cadastro do contador, ele é mais simples quanto às informações que vão descritas nele, né? Posso ter vários contadores, também não tem problema quanto a isso. Então, vamos ver do cadastro de empresa. No menu cadastro em empresas. Vou pegar aqui uma empresa que eu já tenho cadastrada. Eu tenho a situação da empresa, se ela está ativa ou inativa.
o apelido dela, o nome da minha empresa, endereço também dá para buscar pelo CEP. Aqui tem o KNAI. A gente pode fazer o vínculo via o F9, né? Fazendo o filtro e depois apenas com Enter a gente seleciona. A natureza jurídica da mesma forma, a gente tem a tabela de consulta. O órgão que a empresa utiliza. Então, no meu caso é a junta, eu botei o número do NIRI, data do início das atividades, data de registro, CNPJ, né, da empresa, CEI ou CPF. Inscrição estadual. Se ela estiver isenta e você quiser digitar, basta apertar F5. E para jogar para isenta, basta clicar aí. Essas são as teclas de atalho para a gente trocar de isenta para código ou do código para isenta. Inscrição municipal, o e-mail. Aqui a gente vincula o plano de contas da empresa. Plano histórico, plano sem de custo. Aqui a gente vincula a logomarca da empresa. Deixa eu salvar e acessar de novo. Dados do contador. Responsável. Então aqui eu vinculo o contador que a gente fez o cadastro. E o responsável que necessariamente não precisa ser o sócio, né? Eu posso estar fazendo o vínculo dele aqui. Essas informações, a gente já deixa elas pré-configuradas por conta dos SPEDs, né? Eles acabam obrigando a gente a ter um contador e um responsável vinculado à empresa. Aqui a gente tem a aba parâmetros. Então tem a opção de usar o número de documento nos lançamentos, emitir somente livro caixa, que daí ele vai emitir como entrada e saída ao invés de débito e crédito, controle de obra, controle de transação SPED para ser feita de forma manual, ao invés do sistema controlar automaticamente para nós o código. Bloquear lançamento sem histórico e sem complemento. Serve para o SPED exceder, para ele fazer um bloqueio, porque isso dá erro lá na validação. Bloqueia lançamentos com rateio em conta de ativo e passivo, lançamento em lote. Nas contas pré-configuradas como rateio, torná-las obrigatório. A gente tem uma série de configuração. Aqui a gente tem a questão do bloqueio, que é para bloquear lançamentos fora do limite. Então, aqui eu tenho que atualizar para o ano de 2021, para ele me permitir efetuar lançamentos. Aqui eu deixo o mês 0, porque o sistema entende que vai equivaler para o ano inteiro. Senão, todo mês a gente tem que vir aqui e fazer a alteração. Pode ser definido o termo de encerramento dos livros, daí ele já puxa por padrão por empresa. Temos a aba do enquadramento federal. Então, a gente pode colocar ali ME, PP, né? Consequentemente, se botar ME ou EPP, ele vai perguntar se a gente tem atividade no anexo 5. Se é normal, se ela é lucro presumido, lucro real, imune ou isenta, ou se ela é MEI. Ali, o José questionou se ele bloquear agora a questão do histórico complemento se vai dar inconsistência nos lançamentos anteriores. Só se tu passar com Enter pelo lançamento, se tu entrar em edição. Mas senão a gente tem uma ferramenta lá nos lançamentos que é consulta falhas, busca falhas, não recordo exatamente o nome, mas eu já te mostro aqui. E daí ele vai te dizer os lançamentos com falha. E, consequentemente, vai te apontar nesse quesito se tem histórico ou sem complemento. Aqui, ó, procura lançamentos com falha. Daí ele vai falar dos teus lançamentos anteriores, tá? Aqui, então, o F-Conte a gente não tem mais, indicação aqui também não, né? Aí aqui o plano de contas referencial, que vai ser de acordo com a empresa de vocês para estar colocando o tipo de plano que ela se enquadra. A aba LALUR, para configuração da apuração
do IR da contribuição social do lucro real, vincular o LALUR da parte B e a tributação. Esse mérito aqui de configuração a gente acaba não passando nesse EAD, que é referente a cadastros, porque ele acaba sendo destinado a um EAD já específico de LALUR, que é mais avançado. Eu acabo só comentando e não entrando no mérito em si de explicar. Aqui a gente tem a aba observação. Só vou salvar para não perder nada configurado. Aqui em cima a gente tem a opção de ordenar por ordem numérica, alfabética, apelido, o código de gerar novo código, limpa dados, salvar, excluir. Aqui é o cadastro de SCP, cadastro de coligadas e controladas, descentralizadas para o SPED ECD. E aqui os vídeos da TVSI, aqui impressão da prova no relatório. Aqui é o nosso login com parceiros justos. E o nosso login do parceiro homem, caso vocês tenham adquirido. Isso vocês colocam o login sem aqui para utilização. No F9 também a gente tem filtro, né, para localizar as empresas e a mesma questão de ordenação. Vou liberar então mais uma enquete, vocês têm tempo de 1 minuto para responder. Enquete encerrada. Então, a pergunta era: qual a tecla de atalho para alterar a inscrição estadual? Resposta correta, F5. Ali o F9 é de consulta e o F4 é para entrar em cadastros. Então, continuando, temos o cadastro de sócios. Cadastro sócios. Eu já trouxe um sócio, então, cadastrado. Basta colocar ali também um código sequencial, o sistema mesmo controla se a engrenagem aqui estiver habilitada, né? O nome dele, se vai ser CNPJ, CPF, SEI, se é do exterior ou não, RG. Aqui você pode colocar a qualificação do mesmo. Endereço, que pode buscar por CEP também. E-mail, data de entrada na sociedade, se ele sair da sociedade, se ele é protagonista ou não e o percentual que ele tem. Se ele assina os relatórios ou não. Então aqui eu tenho 2 sócios, né, já cadastrados. E o percentual deles não pode ultrapassar 100%. Então, cada um está com 50% de posse na empresa. Então, nós também temos o cadastro de filiais, onde eu também trouxe uma filial aqui já cadastrada.
Então, no cadastro de filial, você acessa a matriz e vai descrever a filial. Então, pode colocar o apelido, né? Vou colocar um apelido aqui de filial. Aqui tem a descrição, o nome dela, o endereço dela, questão do CNAEP que pode ser diferente, registro na junta, inscrição estadual, CNPJ, né? Quem é o contador e o nome do responsável. Então, diferente dos demais sistemas, ele só fazendo um comentário, né, referente ao Suprema e o Pratice, eles não têm um cadastro de filial, então acaba sendo um cadastro de empresa. Já no Sossoro, a gente tem um cadastro de filial específico. Então, vou salvar. Então, aqui no menu de cadastro, moedas, a gente tem a moeda UFIRA, TJLP e a taxa Selic, né? A gente pode ir atualizando ela. Então, lá na área do cliente, a gente tem a opção de consultar ela. Aqui. Vou entrar com meu usuário e senha. E aqui, então, eu vou ter a opção tabelas, índice Selic, onde a gente pode consultar, né, do ano anterior, ou neste caso de janeiro, que fechou em 0,15. Então, eu vou colocar aqui 31 do 1 do 21, 0,15. E é assim que a gente vai delimitar. Então, só deixando, né, bem claro que a Selic, o sistema ele não atualiza automaticamente. Depende de vocês virem aqui e fazer esse cadastro. E o sistema tem esse recurso aqui de cadastrar todas as datas. Eu vou rodar ele aqui. Ele faz. Ó, eu tinha cadastrado o dia 31 do 1. Ele cadastra como 00 do 1, para ficar o intervalo do ano. Não tem a necessidade de aplicar esse recurso, mas tem clientes que gostam para delimitar bem certinho o período. Aí vai a critério de cada cliente, né? Basta, no caso, ter a última data informada. E daí ele entende que de uma data para outra é o intervalo. Então, agora a gente vai falar do cadastro único. Cadastros, cadastro único, configurações. Então, o computador que contém o caminho CSI, né, está desligado ou algum problema da rede que não está localizando. Então, sim que eu desejo continuar, porque no caso eu não trabalho em rede, né, eu só estou com a minha máquina única, então eu poderia só uma mensagem de aviso. Vou habilitar que eu utilizo o cadastro único. Então, vou dizer onde meus sistemas se encontram instalados. Eles se encontram no C, SCI no meu caso. E agora eu vou colocar os demais diretórios. Então, por exemplo, o Pratice fica no VPRA, Suprema é o VSUP e o sucessor é o VSUC. Vou dizer que por enquanto eu permito alteração em todos, só para eu adequar. Porque o que acontece? O que é o cadastro único? Antes eu continue aqui, né? Essa configuração. Ele faz a integração de alguns cadastros. São 4 cadastros no total. Sendo eles o cadastro de empresa, o cadastro da filial, do sócio e do contador. Então, são esses 4 cadastros que ele integra entre o Suprema, o sucessor, o Pratice e até o controller, né? Então, por enquanto eu coloquei que eu vou permitir alteração em todos, depois a gente, né, aconselha deixar só em um. Porque, por exemplo, assim, ó, no sucessor ele pede plano de contas, o plano histórico,
que é uma coisa que não existe lá no fiscal. Lá no fiscal ele vai pedir, por exemplo, um plano de história global, impostos, sei lá, na folha ele vai pedir consideração de verbas, né? E por aí vai. Então, no primeiro momento eu deixo permissão de todos. Depois que todo mundo já regularizou a questão do cadastro, aí sim a gente deixa centralizado numa única empresa para a questão das alterações. Então eu vou dar um OK. Então, essa é a primeira vez que você utiliza o cadastro único, o sistema irá relacionar automaticamente as empresas com base em seu CNPJ. Caso ele não exista, né? Então o sistema fará pela descrição da empresa. Então aqui ele já fez o vínculo pelos códigos, ó, ele já tentou assimilar. Eu posso, por exemplo, pegar uma empresa que eu tenho aqui no Susor, por exemplo, ó, minha filial 1, ela não existe no Suprema e nem no Prats. Eu posso apertar um F4, determinar um código. Ó, o código 1 já existe no Prats, então eu vou ter que jogar lá para outro código. Por exemplo, o código 11. Você vai falar, essa empresa não existe no sistema, né? Que eu acabei antes pulando ali a mensagem. Deseja cadastrá-la no sistema, então eu vou dizer que sim. Vá no cadastro de empresa, grave novamente esta empresa para que o cadastro ele seja efetuado. Ok. Então, fiz ali a configuração. Agora eu posso vir aqui somente e salvar. Feito isso, eu vou vir aqui no menu de cadastro, empresas. Vou informar a minha empresa, por exemplo, minha 9001. E vou mandar ele salvar. Aí ali o sistema ele já vai me dar o comando referente a que foi salvo. Então aqui, cadastro efetuado com sucesso, ele já incluiu para mim, né, no Prats e no Supremo. Então, empresas, se eu entrar aqui no cadastro de filiais, ele cadastrou como no Prats 11 e no Supremo 1. Então esse é o intuito do cadastro único, né? Lembrando que sócio e filial, desculpa, contador, porque filial a gente acabou de fazer já, ele também faz integração, tá? Então eu vou liberar ali uma enquete referente ao cadastro único. Vocês têm 1 minuto para responder. É para ter os sistemas, então, restauração. Então, aqui em utilitários, geração de backups, gerar backup. Então, aqui para quem deseja conhecer, né, a gente tem o SC Cloud, que é armazenar os backups na nuvem, né? Quem tiver interesse, então, pode clicar aqui
Ah, desculpa. Esse daqui, pessoal, acabei me confundindo. É o storage para salvar nas nuvens, tá? O Cloud que ele vê a mensagem bem na hora que eu abrir o backup. É para ter os sistemas na nuvem, tá? Então, quem deseja ter o sistema na nuvem pode clicar para saber mais, né? E quem deseja ter um lugar para armazenar nas nuvens o seu backup é o storage. Aqui, então, eu tenho um backup total, que vocês podem fazer por segurança, para estar salvando, né? Por empresa, quando você deseja salvar determinada empresa somente, e quando o suporte solicitar backup, suporte técnico. Então, eu vou colocar aqui como total. Eu vou salvar ele na minha área de trabalho mesmo, só para demonstrar. Não precisa dividir, para dividir é somente se for gerar muito grande o backup, for dificultar uma transferência, né? Qualquer coisa desse estilo. Se não, não dividir. E eu vou gerar então aqui o backup. Eu vou guardar enquanto ele faz a geração. A demora do backup, o pessoal pode diferenciar, né, de acordo com o tamanho da base. Então, aqui, geração de backup concluída. Então, deixa eu trocar aqui, que ele deu uma mensagem na tela. Se deseja fazer uma cópia de segurança, né? Um diretório de pastas de backup mesmo da SCI. Então, eu vou dizer que sim. Cópia encerrada. Então, só vou terminar e finalizar. Então, o nosso backup foi concluído. Só mostrar aqui a extensão. Esse é o backup de extensão sul, né? Aí vai ficar com a data de hoje. Então, agora vamos fazer a restauração. Utilitários. Restaurar backup. Então, você possui cadastro único, habilitado, né? O backup é necessário depois reconferir a questão de integração das empresas. Aqui eu vou restaurar meu backup. Então, quando é que vocês vão restaurar o backup, né? Quando vocês perderem informação, por algum motivo, né? Perda de energia, o momento que perdeu dados, rompeu alguma coisa, precisa voltar um backup, é nesse sentido que vocês vão voltar backup. E caso vocês tiverem dúvida quanto a isso ainda, ou tiver uma insegurança do backup, pode entrar em contato com o suporte que a gente auxilia quanto a isso. É sempre entrar com um suporte específico do sistema, né? Só vou terminar de guardar aqui enquanto ele faz a restauração.
nossa restauração foi realizada com sucesso. Agora a gente vai ver referente à personalização, que é Ctrl Delete para realizar a personalização. Então aqui, né? Desejo trocar a personalização do sistema. Para que serve a personalização no sistema? Você tinha só o sucessor, você adquiriu, por exemplo, o módulo Alu, ou você adquiriu o módulo Patrimônio, ou você adquiriu o Dashboard, né, que é uma tecnologia web, o SBS. Então, para o sistema reconhecer que você adquiriu, que você teve mudança no seu contrato quanto à contratação, ou até mesmo você contratou mais licenças, né, de empresas no sistema, você precisa repersonalizar. Então, você vai apertar Ctrl Delete, ele vai perguntar se deseja efetuar essa troca de personalização. Você vai dizer que sim, a senha é SCI e você vai dar um OK. Ao entrar no contábil e visual sucessor, novamente será pedida a personalização. Deseja continuar? Sim. Então, vou colocar para abrir aqui no sistema novamente. Ele vai dar essa mensagem que a gente trabalha em multiusuário, vou dizer que sim. Aí ele vai pedir meu usuário e senha. Ele vai preencher essa outra tela aqui, né, com o que eu tenho contratado automaticamente. E eu vou confirmar. E assim ele já abre o sistema para mim. Aqui ele já pede o usuário e senha que a gente criou, né? Não é o lá da área do cliente, e sim o meu usuário e senha de acesso ao sistema. Sempre que aberto pelo usuário, o sistema vai vir a mensagem de atualização, né? Da versão, as novidades de versão. Então, assim seria para repersonalizar. E agora, então, o nosso último tema, referente à atualização do sistema. Então, aqui na área do cliente, eu já loguei com o meu usuário e senha, né? Antes a gente já logou. Para ver de tabelas, como a gente faz para atualizar o sistema da SCI? A gente vai clicar aqui em atualizações e vai procurar do sucessor. Então, por exemplo, aqui é o contábil SCI Visual Sucessor Gerencial. A última data foi dia 8/12, né, de atualização. Está prevista para ser uma atualização entre hoje e amanhã, sim, mais ou menos, tá? Então, eu vou mostrar como vocês atualizam, mas na sequência, identifiquem primeiro qual é a versão que vocês têm. Se já tiver atualizado, não precisa rodar essa atualização comigo, porque está prevista para ser uma para essa semana, né? Então, onde a gente sabe que versão o sistema tá? Aqui em cima, ó, tem aqui, ó, 7.58. Então, a minha já está atualizada. Mas eu vou rodar para vocês verem como faz. Para isso, eu preciso sair do meu sistema. Aqui, no caso, basta clicar e fazer download. Então, eu já executei esse download. E eu vou dar 2 cliques para executar ele. Ou clicar com o botão direito e executar como administrador. Então, não é uma nova instalação, avançar. Confiro o diretório, né? Da onde se encontra instalado o meu sistema. Então, avançar. Extrair. Ele falou que esse processo de extração foi concluído, basta eu começar. Aguardar enquanto ele descompacta os executáveis. Então, ele deu uma mensagem se realmente era um drive C.
fazer backup de segurança, né? Sempre importante. Eu tenho que verificar se não tem mais ninguém, né? Nenhum terminal trabalhando, que não pode ter, ou em rede. E assim, ele primeiro vai executar o backup e depois ele vai para o processo de atualização. Por que é importante fazer o backup? Porque se der algum problema durante a atualização, algum erro, alguma coisa assim, você tem um backup para voltar caso por algum motivo ele corrompa ou aconteça algum problema, né? Então vamos aguardar enquanto ele faz o backup e atualiza o meu sistema. Então aqui ele já deu que foi finalizado, posso dar um sair. E a gente já pode abrir o sistema novamente, né? No caso, se trabalha em rede, outro não, todo mundo pode voltar a trabalhar normalmente. Lembrando que assim, ó, acabei não comentando ali no início, mas se você vai atualizar o sucessor, o pessoal do Pratice e do Suprema tem que finalizar pela questão, né, no caso, encerrar o sistema ali, sair do sistema, por conta da integração. Então, pessoal, deixa eu voltar aqui no slide. O que a gente tinha para estar vendo nessa parte de cadastros do sistema nesse período, né? Seria isso. Eu deixo aberto o período para dúvidas e esclarecimentos, né? Que vocês tenham ficado referente ao nosso EAD. Então, nesse momento eu vou liberar mais uma enquete, ainda não acabou as enquetes, então quem exigência do certificado ainda tem que responder. Eu vou liberar a enquete de revisão, que é só uma questão de perguntas, sim ou não ali, né? Se vocês ficaram com dúvida, peço que vocês respondam. Mas nem ele vai vir para fazer a personalização. Eu vou dizer que não aqui, mas aí no caso tu dá um sim, a senha é SCI, ele vai fechar teu sistema, quando você abrir você vai digitar de novo seu usuário e senha administrador ali, né?